Olá, como é que vocês estão? Estamos aqui reunidas para mais um programa Rede Conecta TV e hoje é um dia muito especial porque hoje eu estou com essa maravilhosa dessa minha amiga que vai vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre aquilo que ela domina e eu tenho certeza que quem está assistindo aí já conhece muito ela aqui na nossa região e fora também. Hoje nós iremos abordar um tema, uma pauta que não só o Brasil, mas no mundo todo tem repercutido muito, que é a violência doméstica, familiar, que é o feminicídio. Então, para isso, eu escolhi aqui essa equipe aqui de peso, que são mulheres que vivenciam muito isso todos os dias. Eu estou aqui com a doutora Xênia Mendes, ela que é advogada criminalista há mais de 18 anos e agora é uma ouvidora, né, Xênia? Do estado do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Ela está de frente à ouvidoria das mulheres. Aqui também a Rosana Andrade, essa mulher linda aqui, que também faz parte aí dessa luta, ela que é coordenadora da Patrulha Maria da Penha. E tá aqui também a patrulheira que fala, né, Rosana? A Carla. Já já cada uma irá aqui se apresentar e falar um pouquinho aqui sobre elas e sobre esse trabalho lindo. Então eu quero que vocês nos acompanhem até o finalzinho, que vai ter muita novidade no decorrer do programa. Tudo bem, Xênia? Vamos conversar com você. Se apresenta aí para quem não te conhece, que eu acho meio difícil. Mas quem é a doutora Xênia Mendes, essa mulher que tem um projeto lindo que é o Papillon, que está aí há 6 anos, amparando, ajudando a tantas mulheres, não só mulheres, homens, famílias. Fala um pouquinho pra gente. Ai, meu Deus. Então, primeiro eu quero registrar a minha gratidão, a minha alegria de estar de volta aqui, né, com você, compartilhando esses momentos de informação. E a minha alegria só aumenta poder compartilhar esse momento com a Rosana, né, com essa patrulheira maravilhosa também, mulheres tão fortes que têm feito a diferença na vida de tantas outras mulheres. Bom, então eu sou a Xênia, eu sou advogada e, como você disse, né, já advogo há mais de 18 anos, tenho como um princípio de vida, um propósito, um projeto que foi desenvolvido há 6 anos chamado Papillon, que é borboleta em francês. Esse projeto foi criado para orientar e despertar mulheres no ciclo de violência. Só que esse projeto ele era muito maior do que eu, ele é muito maior. E o objetivo dele acabou crescendo muito, Rosana. A gente acabou alcançando homens também, inclusive os agressores, que se viram na situação de agressores e começaram a nos procurar para pedir ajuda, para tentar, né, corrigir e tentar mudar esse cenário. Somado a isso, a gente tem um trabalho que é muito forte, para mim é o mais importante deles, que é de orientação a crianças e adolescentes em escolas públicas e privadas, onde a gente alcança esses adolescentes e a gente pode falar sobre violência e orientar. E essas crianças e adolescentes têm feito uma diferença muito grande na vida dos seus próprios pais e na própria vida, ressignificando cenários de violência, fazendo assim uma ruptura com a violência que eles aprenderam muitas vezes dentro do próprio lar e aprendendo que eles podem sim refazer as suas vidas, reconstruir-se, né, após o cenário de violência. Então, além disso, também sou ouvidora hoje da OAB Rio de Janeiro, represento a 20ª subseção da OAB Cabo Frio e Arraial do Cabo, e junto com Carolina Harada, minha amiga querida, a gente tem feito um trabalho, graças a Deus, de orientação também dentro da própria ordem. A gente tem uma pauta linda para ser desenvolvida. Eu agradeço também, quero registrar também a importância da nossa presidente Thaís Figueiredo, presidente da... Uma querida, 20ª. beijo, Thaís. Exatamente. Nada disso seria possível sem ela. Uma mulher que escolheu ter uma ouvidoria nesse porte por entender a necessidade de orientarmos, porque a violência ela alcança todos os níveis sociais, profissionais, e nós temos muitas colegas experimentando a tragédia da violência. Então, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez e nos colocarmos aqui à disposição, né? Isso aí. Um prazer ter essa mulher aqui, gente. A briguenta.
Essa mulher briga por outras mulheres. E você, Rosana, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, né? Da outra vez você estava lá, né? Quando era Cabo Frio TV comigo, Xênia e outras mulheres. Conta um pouquinho pra gente quem é a Rosana, o seu papel aí, o que você tem contribuído com a sociedade diante desse cenário que a gente vem acompanhando. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar trazendo informação, né? Porque a gente fala que informação, ela salva vidas. Então, parabenizo, né, a você por estar levantando essa temática, né, de trazer ao conhecimento de muitas mulheres hoje que talvez nos assistam e se encontram num quadro de violência e talvez não se identifiquem. Então, essa pauta, ela é muito importante ser debatida, né, ser levada ao conhecimento, assim como a Xênia falou, né, que realiza palestras em escola. O grupamento da Patrulha Maria da Penha hoje, no município de São Pedro da Aldeia, ele faz um serviço especializado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Realizamos palestras tanto em escola como em empresas, né, levando ao conhecimento o ciclo da violência, os tipos das violências, como solicitar ajuda. Então, assim, eu parabenizo vocês, né, você por estar trazendo essa temática, né, e o grupamento ele é composto, né, hoje por 10 agentes, realizando um serviço diário, a assistência às mulheres vítimas de violência. Hoje o nosso quadro ele tem aumentado, né? Estamos aí em 3 anos de Patrulha Maria da Penha no município de São Pedro e estamos com quase 400 mulheres sendo assistidas. Então, assim, é um número bem alarmante, né? E vem crescido cada vez mais, né? Então, assim, esse serviço é um serviço diário, né? E a informação ela é capaz de transformar para que essas mulheres consigam ali romper, né, esse ciclo de violência. Sabemos que a gente fala assim, mas é muito alto esses números, mas a gente fala que isso é resultado de um bom trabalho. Porque se tem crescido o chamado para o atendimento, é porque essas mulheres estão sendo fortalecidas e entendendo que podem contar com esse grupamento, podem contar com esse apoio, com essa rede. Encorajadas, né? Porque sabe que terão o apoio de vocês. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer hoje ao município, a gestão, que realizou, né, esse grupamento dentro do município, né, para estar atendendo essas mulheres que antes não existiam, né, ao secretário, né, Diego Alves, que eu tenho que agradecer porque fez essa liberação para que a gente esteja aqui hoje realizando, né, esse bate-papo, essa conversa informativa. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz, viu, por ele ter liberado vocês, Diego Alves. Obrigada. É muito importante a gente levar esse conhecimento. E agora a Carla, nossa patrulheira. Fala pra gente um pouquinho quem é a Carla, como tem sido trabalhar aí com a patrulha. Bom, eu tô na guarda já há 5 anos, na patrulha 3, né? Desde que começou o projeto eu tô lá junto e assim, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho recompensador, né? Das mulheres que precisam, de gente que a gente sabe que precisa, mas que não tinha esse apoio, não sabia nem por onde começar e antigamente realmente não tinha. Graças a Deus, né? O governo, o município, eles estão vendo essa necessidade, as leis estão cada vez melhores, né, em relação a isso, de dar uma atenção, de dar uma gravidade maior para o que tem uma gravidade maior, com certeza, né, porque era necessário. E quando a gente começou, assim, a chamada era assim, direta, a gente não conseguia parar para comer, para respirar, para almoçar. Hoje em dia, tem muito monitoramento e tem essa expansão do que está acontecendo. Então, as coisas estão melhorando, acredito que sim, né? Graças a Deus. Por quê? Porque no começo era muita gente, a gente pensava, e não tinha esse apoio. A quem elas procuravam, com quem elas poderiam falar. Então, graças a Deus, hoje a gente está nesse projeto, está nesse trabalho e cada vez aumentando mais. E assim, a gente só tem a agradecer de ter esse apoio para elas, né? Porque é muita gente, e a gente sabe que quando a gente está em vulnerabilidade, não tem ninguém para pedir ajuda, o quanto é desesperador. Então, a gente está aqui sempre, 24 horas para ajudar quem precisa.
Eu que tenho que parabenizar vocês, porque estão ali na linha de frente, corajosas, é um chamado. Quando a gente estava nos bastidores e vocês falaram, não, agora os chamados têm sido menores, eu fiquei se pensando. Aí eu, poxa, só que tipo assim, na minha cabeça era assim, pô, se diminuir, então as mulheres estão com medo de chamar. Não, é um bom trabalho. Tem diminuído por quê? Porque vocês já estão um aumento de assistidas, né? De mulheres que estão se encorajando e procurando. Desculpa, mas na verdade, Elaine, o chamado tem reduzido porque elas têm ido à delegacia. Elas entenderam que elas podem ir, porque depois elas vão encontrar uma rede de fortalecimento. Então, assim, os chamados emergenciais, eles têm se reduzido nesse sentido. E nós ficamos felizes, porque como que elas conseguiram buscar esse empoderamento, essa autonomia de ir diretamente à delegacia com essas informações? Eu fico tão feliz quando eu vejo isso, Xênia, porque assim, eu não conhecia muito a fundo sobre violência doméstica, sobre gatilhos, E quando eu e Xênia nos unimos lá na parceria, quando era o TV Aberta de Tudo Um Pouco, eu aprendi muito com a Xênia sobre isso e com os profissionais que ela convidava, que eu convidava. Eu fui aprendendo a importância de falar mais sobre isso. Eu lembro que Xênia, quando falava, Xênia falava assim, olha gente, eu sei que às vezes é chato, toda hora bate a mesma tecla, mas eu vou te falar, isso tem sido tão mais necessário, quase todos os lugares que eu vou, às vezes vou fazer entrevista externa em algum lugar, a gente está conversando sobre algum assunto, entra esse assunto da violência, do feminicídio que tem aumentado. Então eu aprendi muito, até em questão de, eu ter netos, né? A Xênia, quando levou escuta para falar sobre essa questão de abuso, né, sexual infantil, eu levei minha neta e eu fiquei assim surpresa quando o Conselho Tutelar, né, e os outros advogados estavam ali. A gente nem fez com plateia, né? A plateia foi só esses profissionais lá e aí eles explicando, né, como evitar, como que isso acontece, que o abusador geralmente está aqui, é alguém que está próximo, às vezes é alguém até da própria família. Eu vi também que eu não lembro agora a estatística, mas uma estatística muito grande de avós. Né? Pais, inclusive biológicos. Exato. Mães. Exato. Quando eu vi isso, eu comecei a ficar incomodada já uns dias em casa. Eu falei, gente, eu preciso falar com a Xênia para ela voltar logo o programa, porque... Na maioria dos casos de abuso infantil, são pessoas muito próximas. Muito próximas. A gente fala que 99% são de pessoas do âmbito familiar e de confiança. Deixa eu complementar o que a Rosana falou, que é muito importante. O anuário de violência, ele é publicado sempre um ano depois. Sim. Então, a gente tem hoje em vigor o anuário de 2025. Aliás, o 2025 vai sair. 2024, né? O 2024, ele trouxe uma roupagem para esse assunto muito clara, que ele diz o seguinte: o CPF conhecido dos abusadores. O que o anuário quis dizer com isso? Que os abusadores são conhecidos, são pessoas que a gente não imagina, porque a gente tem uma ideia de achar que o abusador vai vir com a cara feia, com chifre, tridente. Não é. O abusador, ele é uma pessoa querida no âmbito familiar e, inclusive, ele usa esse personagem, né, essa confiança que ele cria, para que os pais dessa criança, né, as pessoas que cuidam dessa criança, duvidem se realmente ele fez ou não. Porque ele é tão boa praça, ele é tão legal, que as pessoas... Será que não? Ele jamais faria. Isso já acontece até no cenário de violência, né? Exatamente. No cenário de violência, geralmente os agressores, eles, para a sociedade, são maravilhosos. E aí, quando acontece, assim, que chega realmente a publicidade dessa violência, tem uma tendência que a sociedade começa a, inclusive, duvidar da fala da vítima. E aí, eu quero também falar aqui, Elaine, que é muito importante quando você fala, né, do conhecimento, né, que você acabou adquirindo e tudo mais. Eu agradeço muito, porque
nós nos fortalecemos muito, né? A nossa amizade também foi fortalecida dentro desse próprio cenário. E a gente está sempre buscando aprender e, infelizmente, essa situação de violência, né, Rosana? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, quanto mais prevenção a gente trabalha, mais a gente vê que realmente é necessário. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente percebe a necessidade de romper essa barreira do silêncio. E o silêncio, ele só contribui para uma coisa, para morte e desgraça. A fala, ela pode trazer no momento um desconforto, um desconcerto, porque muitas vezes quando a mulher é vítima, por exemplo, de um crime sexual, ela tem uma tendência de sentir vergonha, de sentir até culpada pelo que ela passa. Eu tô falando de mulheres, meninas que passam por isso e elas ficam retardando o pedido de socorro e pensando, né, como elas serão julgadas, o que as pessoas vão pensar, mas a gente quer convidar você que está em casa nos assistindo, onde você estiver, se você estiver passando por isso, eu quero te encorajar nesse momento para que você peça ajuda imediatamente. Você pode me dizer, Xênia, minha família não é confiável, Xênia, eu não tenho ninguém de confiança. Existe uma rede de proteção estatal que é capaz e vai te ajudar nesse enfrentamento. Você não está sozinha e você não precisa lidar com essa tormenta sozinha. Você precisa, né, encarar essa situação com a necessidade e a urgência que ela requer. Um dia a mais nesse cenário pode colocar em risco a sua integridade, você pode ser vítima de algo muito mais grave. Então, encoraje-se, peça ajuda, e você será certamente amparada. Então, isso é muito importante. E eu quero aproveitar também, Elaine, a presença aqui das patrulheiras, né, da Rosana, e quero me dirigir à pessoa que está em casa para dizer que, independente da sua posição social, do lugar que você ocupa, você pode ser uma pessoa muito conhecida e às vezes pensar, meu Deus, vão pensar o que de mim? Vão questionar. Eu estou falando aqui não só como uma mulher que hoje faz parte da rede de enfrentamento, mas eu quero dizer também que uma mulher que esteve nesse lugar, eu não teria conseguido sem a ajuda dos patrulheiros. Eu fui uma assistida da Patrulha Maria da Penha. Na ocasião, só existia a patrulha que era da Polícia Militar, né, os Guardiões da Vida. E os Guardiões salvaram a minha vida, literalmente. Me resguardando, inclusive, emocionalmente, psicologicamente, porque muitas vezes o que a vítima precisa não é que falta coragem, a mulher não é que ela não é forte, mas às vezes aquele momento rouba ela dela mesma. Rouba a identidade. E ter alguém que possa, sabe, estar ao seu lado, te dando orientações seguras. A gente tem redes de proteção hoje muito seguras, que você pode se amparar. E eu sou o fruto desse amor que eu recebi. Eu me emociono quando eu falo da patrulha, porque é um trabalho, sim, eles recebem por isso, mas quem luta contra a violência sabe o que vocês enfrentam. Eu tenho um irmão, que hoje é patrulheiro também, da Patrulha Maria da Penha, em Cabo Frio. Ele é hoje um guardião por escolha e escolheu fazer da vida dele uma missão. Não é só uma remuneração, não é só um cargo, é um propósito de vida. A importância dessas pessoas hoje aqui estão representando outros tantos patrulheiros do nosso Brasil inteiro. E eu quero, através dessas pessoas, homenagear essas pessoas que trabalham, que dedicam a sua vida, inclusive a sua integridade emocional e psicológica. Vocês são muito importantes. E por mais que muitas vezes vocês não consigam resolver todas as coisas, eu quero dizer para vocês que vocês estão mudando a vida de muita gente. A gente precisa de vocês, mas a gente também precisa dessas pessoas íntegras, sabe, Elaine? A gente fala muito da saúde emocional da vítima, a gente esquece que vocês também precisam de apoio e a gente precisa de uma pauta sobre isso, viu? Um programa que é pra gente falar sobre isso, da importância que os nossos patrulheiros, das pessoas que trabalhem na rede de enfrentamento também tenham o apoio, inclusive municípios, estados, né, União, precisam olhar para esses profissionais com um olhar mais detido. Se os números hoje estão estancando em certa ponta, como ela está dizendo, né, que as mulheres estão mais encorajadas, isso não aconteceu de uma hora para outra. O trabalho de prevenção, muitas vezes, ele é ignorado, mas ele é o que traz maior resultado.
É, sim. A prevenção salva, a prevenção liberta. Então, eu quero agradecer muito a vocês, muito mesmo. E que vocês levem aos seus, né, companheiros, seus colegas, a fala de uma sobrevivente dessa violência. Né? Sem o trabalho de vocês, seria impossível prosseguir. Então, quero agradecer muito, sabe? E convidar a população a olhar para os patrulheiros. Quando você vira uma patrulha na rua, Maria da Penha, que você possa ter o carinho, porque essas pessoas têm um trabalho muito árduo, viu, Elaine? Muito. Não é fácil. Eu acompanho... Pode passar para a Rosana. Eu acompanho a Rosana desde quando eu fui apresentada no programa, foi você que a convidou. E desde então eu sempre venho acompanhando o trabalho, os vídeos que você sempre está postando lá. Muitas vezes eu reposto alguns deles e eu falo, gente, que admiração por essas mulheres. Sim. Porque eu fiquei felizaça agora pelo seu irmão, porque a gente sempre vê muitas mulheres. Tem muitos homens. Dessa parte da Maria da Penha, eu nunca vi assim homens, né? Então, o trabalho de vocês é importante demais. Vocês estão ali... Eu acho que o que a Xênia falou sobre ter aí um apoio, principalmente no emocional de vocês. Por quê? Porque eu creio que quando vocês vão a um chamado, aquilo passa a ser parte da sua vida. Aquela história ali, aquele resgate que vocês vão fazer, às vezes eu não sei, eu vou até te perguntar, né, se teve alguma vez de você chegar e tá ali no meio de realmente uma agressão, ou pegar alguém assim em um estado muito machucado e aquilo mexer muito com você. Você já passou por algum caso assim? Ah, diversas vezes. Existem, se a gente for numerar, né, acho que toda ocorrência emergencial mexe muito conosco, mas o lado profissional, ele naquele momento ali, ele é maior, né? Me desculpa, eu fiquei emocionada com a fala. Porque, assim, é um trabalho humanizado. Obrigada pelas suas palavras, pelo seu reconhecimento. É um trabalho humanizado que nós fazemos diariamente para as mulheres vítimas de violência. Nós temos famílias, nós temos esposo, filhos, netos. E, assim, por mais que a gente não queira levar isso para casa, a gente se emociona, a gente fica preocupado, a gente não dorme, a gente fica pensando o que a gente pode fazer para ajudar. A gente aciona a rede. Quantas vezes eu já liguei para ela aqui e falei assim, Xênia, me ajuda aqui, ó, eu estou precisando de um atendimento para uma mulher vítima de violência, psicológico, porque eu sei que ela tem uma rede também que é fortalecida e que vai nos ajudar, tanto ela como muitas outras. Mas, assim, isso é muito gratificante. A nossa maior recompensa é ver uma mulher romper a violência. Assim como você também esteve num quadro de violência doméstica, eu sei também o que está do outro lado. Então, assim, quando a mulher ela vem falar comigo ou com a Carla a respeito da violência que ela sofre, eu sei todos os caminhos, eu sei os pensamentos que muitas das vezes foram falados para ser anulada. Para falar assim, ó, você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, que sem mim você não vai sobreviver. E acaba aquela fala se tornando uma verdade na mente dessa mulher. E a patrulha, muitas das vezes, né, Carla? Nós somos assistente social, psicóloga, nós somos tudo. Por quê? Porque o nosso trabalho ali é ouvir. Nós temos uma escuta qualificada de sentar e deixar ela falar. Porque muitas das vezes ela tentou falar e ela não foi ouvida. Então a gente escuta e depois a gente vai e orienta. E é onde a gente consegue ter essa proximidade e ter essa confiança. Já tiveram respondendo a sua pergunta, Elaine, já tiveram diversos casos da gente ver a mulher totalmente fragilizada e muitas das vezes estando machucada ainda falar que não quer proceder para a delegacia. E aí entra todo um trabalho ali de conversa para poder ela se encorajar e entender que aquilo que ela está vivendo é uma violência e que ela pode virar um número estatístico e a gente vai ficar preocupado, entende? Porque a gente quer fazer a mudança. E é um trabalho que às vezes demora. Uma ocorrência na delegacia, né, Carla, pode até me corrigir, dura em média de 8 horas. Uma ocorrência de violência doméstica. O dia inteiro, a madrugada inteira. Então, assim, chega a ser exaustivo. Para elas também, a gente sabe disso. Mas é necessário. Mas é necessário. Porque antes de ser exaustivo para estar ali finalizando aquilo dali e dando um passo adiante, muitas delas vão falar assim, mas o que vai ser da minha vida? Eu não vou conseguir.
Eu falo para você hoje, assim como a Xênia falou, ela é uma sobrevivente de violência doméstica e hoje é uma doutora Xênia, advogada, criminalista, que está aqui com um projeto lindo para atender e acolher você. E aqui está eu, Rosana Andrade, uma patrulheira, coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, que deu a volta por cima, estou aqui fazendo esse trabalho. E se eu consegui, se ela conseguiu, você também consegue. Não deixe que essas falas, que essas palavras entrem na sua mente como verdade. Sim. Não é, tá? Você é capaz de muitas coisas. É capaz de alcançar lugares inimagináveis. Exatamente. Então, assim, hoje o que nós estamos fazendo aqui é para empoderar você. Sim. Existem várias formas de você solicitar ajuda. 180 é um canal nacional de orientação. E ele tem um WhatsApp para você. Se você não quer ligar, você pode mandar uma mensagem via WhatsApp no 180. Para que você consiga ali também estar buscando a delegacia mais próxima, porque eu sei que esse meio de comunicação não vai só atender a região dos lagos, eu sei que vai muito longe. Então, o 180 é um canal nacional. Existem formas de pedir medida protetiva online, que é o Maria da Penha Virtual. Tem o aplicativo Rede Mulher, que é do estado do Rio de Janeiro, onde tem os Guardiões da Vida, que também é parceiros da Patrulha Maria da Penha dos municípios. Nós somos Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, mas o nosso trabalho é idêntico ao dos Guardiões da Vida da Polícia Militar. Nós somos redes de proteção. Então, assim, tá precisando? Tem uma rede preparada para te acolher e para te ajudar. Nossa, parabenizar vocês é muito pouco, porque o trabalho tem sido feito com excelência, como você falou que diminuiu, né, a estatística de chamados aqui, mas eu tenho acompanhado muito, Xênia, e ontem, por exemplo, eu estava em um evento, a gente estava falando ali nos bastidores, eu falei muito sobre você. A gente estava numa roda de empresários, tinha mulheres e homens, e a gente começou a falar sobre algumas coisas na hora do almoço, e aí entrou a gente falando do caso dessa corretora, né, que desapareceu e encontrar o corpo agora com 41 dias. E nós ficamos ali entre nós nos perguntando o porquê que tinham tantas denúncias contra ele, e a polícia, desde o início, não foi até ele, né, para ouvir. Aí cada um deu ali a sua opinião, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, às vezes as pessoas acham que a violência, que o feminicídio é só marido e mulher. Não, gente, eu vejo todos os dias, às vezes no meu Instagram, meu esposo até brigou comigo, falou assim, eu tava lendo que essa cara, eu nada, ele, para de ficar assistindo essas coisas, porque eu acabo levando pra mim. Eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu fico tentando entender como que o ser humano tem capacidade para aquilo, né? E aí eu vi dessa corretora e o pessoal, as pessoas questionando o porquê que ela tinha 12 ocorrências, algo assim, contra ele, e a polícia demorou tanto, esperou 41 dias. Eu não sei como funciona, mas você consegue me dizer assim, qual o procedimento geralmente quando acontece algo disso? Se você já pegou algum caso que já houve várias denúncias, né? Eu vejo muito caso de medida protetiva. Sim. A pessoa tem a medida, né, protetiva, mas aí o cara vai várias vezes, né? A maioria das vezes é os homens, né? Ultrapassa aquela medida, a mulher leva a denúncia, mas esse cara continua solto, né? Não leva nenhuma represária, eu não sei como funciona. Até que ele vai lá e mata a vítima. Bom, o que você está falando é uma realidade muito dura. E por mais que a gente faça um bom trabalho, e eu sei que a gente tem caminhado nesse sentido, nenhuma lei é perfeita. E a lei por si só, e a gente estava falando sobre isso nos bastidores, né? A Lei Maria da Penha, Elaine, é a terceira melhor lei no mundo. Nós temos hoje uma lei que... E outra coisa, ela só melhora com o tempo. Uhum. A Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006, ela sofreu avanços legais. Agora a gente teve uma alteração muito significativa, que foi o pacote antifeminicídio, com previsão de aumento de pena em caso de feminicídio. Hoje a gente tem
agora são 2 maiores penas, né? Mas uma das maiores penas do Código Penal é com relação ao crime de feminicídio. A pessoa pode ficar presa até 40 anos. A gente tem um recrudescimento da lei em favor da mulher, mas o que a gente sofre muitas vezes, e a Rosana vai me ouvir, eu tenho certeza que a gente vai entender aqui esse cenário. A aplicação muitas vezes da lei é falha. E aí, independente, porque assim, não dá para julgar o caso, porque a gente não conhece o caso. Lógico. Eu dei ele como exemplo que está repercutindo. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece situações em que a mulher se dirige à delegacia e ela é demovida do ímpeto de fazer o registro, que muitas vezes, não são todos, mas ainda existem policiais que não prosseguem com o registro, porque convence que aquilo não foi grave, ou que, olha, era o pai do seu filho. A gente ouve isso ainda com muita constância. Pessoas que estariam ali, que deveriam estar para o acolhimento e a orientação e para atuar, né, representando o Estado na proteção integral dessa mulher, sendo os primeiros a falharem com ela. Então a gente tem, e eu tô falando para você, não é uma coisa da minha cabeça, eu tô falando da prática e elas como patrulheiras estão entendendo o que eu tô falando. O nosso sistema judicial, que muitas vezes é também um fator, um mecanismo de violência contra essa mulher agredida, contra essa mulher vítima. Ao que a gente parece assim que vem à nossa cabeça é que muitas vezes o Estado, eu tô falando do Estado, não é o Estado do Rio de Janeiro, o Estado juiz, esse Estado que julga, parece que muitas vezes ele está exigindo que essa mulher chegue ao ápice dessa violência. Que algo pior aconteça para que essa mulher seja ouvida. Ela não mais, né? Porque se ela for morta, não é mais ela. São os filhos dessa mulher. São os familiares que chorarão a sua dor. São eles que bradarão por uma justiça. Quando, na verdade, nada disso seria necessário. Se a lei, que é tão maravilhosa, tão evoluída e tão avançada fosse aplicada como tal. A gente não perde tempo discutindo preceitos, definições legais, significados, quando na verdade o que a gente precisa é parar tudo e entender que as mulheres estão morrendo. A gente tem um número que é alarmante. 4 mulheres no Brasil são mortas por dia. E eu não quero nem entrar, eu me arrepio, eu não quero nem entrar no parâmetro do estupro. Porque quando a gente fala de estupro é muito pior. A cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E o maior índice de estupro são de crianças. A criança que tem o registro no Brasil com menor idade foi estuprada com 4 dias de vida. Então, se a gente parar para pensar, a gente exige, lógico, a gente tem que fazer o nosso papel mesmo, que é bradar por uma lei adequada aos casos. Uma lei que realmente traga resposta. Que traga punição, sim, mas a gente esqueceu de um detalhe, que a Rosana falou desde o início. Nosso país não investe em prevenção. Nosso país espera o pior. E é isso que tem feito sangrar. E eu não falo só de sangrar como resultado morte. Eu tô falando de sangrar porque muitas vezes eu já falei isso com você várias vezes no programa. Muitas. Nós vimos mulheres que sobreviveram, elas hoje vivem. Elas existem, mas elas estão muito longe de ter uma existência digna. Mulheres destruídas, roubadas, em todos os aspectos. Mulheres que não têm mais a sua própria identidade, mulheres que não têm mais a alegria de viver, que vivem ameaçadas à sombra de uma violência que se perpetua, inclusive através do Estado. Então a gente precisa parar para pensar, e eu falo isso com muita tranquilidade, Elaine. Eu sei. Como advogada, como representante da Ordem dos Advogados, seja lá o que for, direi sempre para uma mulher: não espere que ninguém te salve. Não espere, porque essa vinda milagrosa não vai resolver a sua vida. Não. A justiça, muitas vezes, vai te julgar. Vai colocar você num lugar que não deveria, como ré. Então, o que você precisa? Você precisa se amparar espiritualmente, emocionalmente, buscando o amor, o carinho das pessoas que verdadeiramente te amam, para sair do lugar da dor. Não tem milagre, não tem
a questão, né, do herói que vai te salvar. Ninguém vai vir com um cavalo branco, ou com uma capa, ou com superpoderes. Esse estado que a gente muitas vezes idealiza não existe. Se o fosse, o Conselho Nacional de Justiça não precisaria editar, inclusive, uma norma que está valendo no nosso país, que eu considero como vergonhosa. Eu estou aqui com uma colega minha de trabalho, uma advogada, Raquel, e ela sabe, a gente fala sobre isso todos os dias. O Conselho Nacional de Justiça precisou editar uma ordem para que juízes, promotores e outras pessoas ligadas à justiça não revitimizem mulheres vítimas de violência. É absurdo você ter que pedir uma coisa dessa, ou ter que impedir que isso aconteça. E será por quê? Nenhuma norma é criada à toa. As normas representam, e elas, na verdade, são feitas a partir de uma necessidade social. Sabe por quê que o Conselho Nacional de Justiça precisou fazer isso? Porque o número de promotores e juízes que ainda olham com um olhar machista para a vítima de violência só cresce. E eu não estou falando de homens só não, porque quando a gente fala juízes e promotores, parece, né, e advogados, parece só homens. Mulheres. E aí vem uma outra discussão que nós já tivemos também um debate muito legal no nosso programa, que fala sobre o papel de cada uma de nós, como mulheres, mães, pessoas da sociedade. Nós temos que julgar mais as pessoas, aliás, julgar menos as pessoas e acolher mais. Nós precisamos ter um olhar mais empático, porque quando uma mulher tem a coragem de quebrar o silêncio e pedir ajuda e dizer, eu fui violentada, a nossa primeira fase, a primeira fala é, tem certeza? Ou o que você vê? Ou como você estava vestida? Ou que horas você estava nesse determinado lugar? Ela já há muito tempo vem sendo violentada e não fala, aí perguntam, nossa, mas você demorou tanto tempo assim para falar agora, por quê? Então assim, nós seremos sempre julgadas. A mulher é vítima de violência. Se ela sai logo do cenário de violência, ela é julgada. Se ela permanece, ela é julgada. Ela é julgada. E muitas vezes aquela fala de que a mulher fica com o homem agressor porque gosta de apanhar, isso a gente está em 2026 e a gente não ouve. Hoje, eu estava tendo que discutir uma situação de uma fala misógina de um colega numa tratativa de um acordo, de um processo em que eu me recusei a seguir com as tratativas com o profissional por conta das falas. Eu estou falando de 2026. Estou falando de pessoas que ainda ficam ancoradas nesse cenário de patriarcado, de machismo exacerbado. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente não se une, quando a gente não tem coragem de falar sobre isso, a gente fortalece o lado muito sombrio mais da força. Então, desculpa ter feito essa introdução tão longa, mas eu achei tão pertinente, tão necessário que a gente entendesse, porque eu não estou falando de um caso específico. O nome da corretora, você lembra? Acho que era Dayana. São muitas Dayanas sendo vítimas do cenário de silêncio, de omissão do Estado. Então, por isso que quando a gente fala para uma mulher, encoraja uma mulher a romper o cenário, a gente fala assim, estou com você, mas colocando ela no grau de responsabilidade de sair desse lugar. Você não é culpada pelas dores, pelos traumas, pelos sofrimentos que você foi submetida. Mas você é responsável quando você decide permanecer nesse lugar de dor. E você pode me dizer, Xênia, eu sou mãe, eu tenho filhos, eu não tenho como sustentar meus filhos, meus filhos precisam de uma família. Eu vou dizer para você o que você está ensinando para os seus filhos quando você permanece aí. Você está educando os seus filhos a reproduzirem esse cenário. Normalizando. Então os meninos poderão ser novos agressores. E as suas filhas, sua filha, pode aprender erroneamente que isso é amor. Que a violência é uma forma dela se sentir inserida e ela vai aceitar tudo. E não é assim que funciona. Você não precisa aceitar tudo. E você também precisa lembrar que muitas vezes o Estado que deveria te proteger vai ser o seu maior algoz. E você precisa ter forças para lidar com isso também. Coragem. Coragem.
Não coloque as suas expectativas, as suas esperanças nos lugares que você não consegue dominar. O que você faz por você mesma, você domina. Eu tenho uma frase no meu coração que foi me dita por um colega de trabalho quando ele me encorajou a sair do cenário de violência. E ele usou a palavra de Deus, inclusive, né? Ele usou o texto de Eclesiastes na época para me despertar. Gilberto Marques, hoje em memória. Gilberto, ele disse claramente para mim, num texto, ele dizia, usou exatamente o texto de Eclesiastes dizendo que havia tempo para todas as coisas. E ele dizia no fechamento dele, não se esqueça que ter que fazer é igual levantar da cama para trabalhar. Ora, você pode perder o emprego porque você não o levantou. Mas na sua vida, quando você não toma a coragem para fazer aquilo que é necessário, você pode perder a sua paz, você pode perder um patrimônio, você pode perder um filho, mas você também pode perder a sua vida. Então, é preciso encorajar mulheres a serem fortes, a se reconstruírem, a buscarem ajuda para dar os passos que elas precisam e não confiar integralmente num poder judiciário que, na minha opinião, é extremamente falho e ainda omisso. Olha, pobre essa mulher. Olha, eu concordo com exatamente tudo que você falou, Xênia, porque eu tenho acompanhado muito principalmente esses casos que aparecem, né, que repercute no mundo todo. E esse foi um que me chamou a atenção e eles falaram ontem na mesa, né? Falei, vou perguntar isso a Xênia, o porquê, né, que não esperou chegar, né, 41 dias. Aí prenderam e o mais absurdo foi o que eu li depois, não sei se saiu alguma nota depois disso, foi o motivo qual ele tirou a vida dela. Ele não conseguia conviver com ela no mesmo ambiente. É por isso também teve uma repercussão recente também de um cantor, né? Que agrediu fisicamente a sua esposa. Que estava, acho que recente de casamento. Ia fazer 3 meses de casado. E o que ela fez? Ela saiu. Sim. No primeiro sinal de violência, ela saiu. Ela rompeu. Então, assim como a fala da Xênia foi tocante, saia, não permaneça. Observou um controle, observou, você não vai com essa roupa, isso não é amizade para você, você não pode ir para casa da sua mãe, você não pode ir para casa do seu irmão, aquela proibição, aquele cuidado, que não é um cuidado, é um controle, saia imediatamente. Porque os agressores, autores de violência, agressores não, autores de violência, eles dão sinais. E esse caso, eu fiquei assim, muito admirada, eu acompanhei. Quando essa menina começou a contar que ela não tinha a voz dela embargada, ela não conseguia falar, quando ela falou que tinha 3 anos com ele sempre foi ciumento, em relação à roupa, coisa pouca. Mas ela achava que era um ciúme, porque ele amava muito ela, né? Um ciúme bobo. Um cuidado, né? Um cuidado. A mulher acha que ela até fica... Aí eu falei assim, gente, como pode? Às vezes até julga, tipo, igual a gente falou agora, tipo, se pergunta assim, poxa, mas por que logo ela não denunciou? Tem algo também por trás que a gente não sabe. Ela falou que quando teve no 5º dia da lua de mel, foi a primeira vez que ele bateu nela. Ele espancou ela no 5º dia de lua de mel. E ela não soube o que ela fazer, porque quando ele pediu desculpa, ele falou para ela, você sabe, eu nunca fiz isso, nós estamos 3 anos juntos, eu não sei o que me aconteceu, eu não lembro. Ela falou que o emocional dela, na cabeça dela, ela não conseguia entender o que estava acontecendo com ela, porque aí misturou o sonho do casamento, o homem da vida dela, ela recém-casada e ele ter feito aquilo. Então, na cabeça dela, da forma que ele foi introduzindo isso nela, falando que, trabalhando a mente dela, que ele não lembrava, porque ele não era um cara que fazia isso. Então, ela pensou assim, realmente, ele sempre foi muito ciumento.
ela ficou esse período tentando digerir e entender. Foi até que chegou aquele vídeo, né, que todo mundo assistiu, que ele novamente espancou ela. Ela falou que não podia mais viver isso. Ela fez contato com amigas aqui do Rio, ela mora em João Pessoa, foram acho que 2 amigas para lá, encorajou ela, aí ela denunciou, os pais não sabiam, né? Aí eu me coloquei, eu falei, poxa, por isso que às vezes, porque entrou um conflito, ela é muito nova, né? Você quando casa, cheio de sonhos, o casamento dela foi lindo, não tem 3 meses, foi uma coisa mais linda. Aí depois eu vi uma outra reportagem da advogada dela falando que ela procurou um deputado, que era o sogro dela, e pediu socorro. Aí ele falou assim, não, espera, que não faz nada que nós iremos resolver isso. E não ajudou ela. Ela foi lá e denunciou. Eu acho que nós temos assunto para um novo tema, que é a dependência porque, emocional olha, e dependência o nosso financeira. tempo deve estar se acabando, eu estou vendo ali, mas vocês estão lendo? Porque eu não consigo enxergar que eu estou de lente. Agora faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos, mas é porque é um tema, mas você entende como foi, como às vezes a gente... Claro, cara. Importante. Claro. Que eu vejo que sempre quando elas vão lá falar conosco, tem coisas que são muito óbvias. E quando a gente está no relacionamento, ou a gente não consegue ver, ou a gente muda aquilo para um outro estilo de cuidado. Quando você estiver no relacionamento, você falar, nossa, mas que estranho. Ah, ele foi falar comigo, mas ele brigou. Não, ele estava falando com a mãe, deu um soco na parede para não dar na mãe. Aí eu pensei, nossa, mas é que estranho. Gente, não é estranho. É violência. Não pode acontecer. Se fez com a mãe, vai fazer com você. Se ele faz com a mãe, que não faz com você. Se ele faz com a irmã. Vê a família, o contexto familiar. Quando você achar, não, mas isso... Ah, ele falou que era para eu não ir com essa roupa. Não. Não é cuidado. Não é cuidado. Cuidado é, eu quero ver você bem, eu quero ver você feliz, eu quero ver você crescer, eu não quero que você saia na rua meia-noite porque você pode sofrer uma violência. Não, eu não, exatamente, não estou indo te buscar, não saia na rua sozinho. Não é aquela coisa, não vá com essa roupa, não vá para tal lugar. Não, achou estranho? Ai, que estranho. Não é estranho, não é amor. Saia disso, preste atenção. Que quando a gente tem um questionário, né? E quando a gente faz esse questionário, que é necessário até para o judiciário saber qual é o tamanho da violência, né? É um instrumento de avaliação de violência psicológica. Então, todas as mulheres que nós realizamos o atendimento emergencial e o monitoramento das medidas protetivas, o Ministério Público ele nos solicitou esse instrumento de avaliação de violência psicológica, porque muitas das vezes a mulher foi até a delegacia porque foi agredida fisicamente, um exemplo, mas ela já tem ali uma violência psicológica que já vem histórico já. Então, assim, e muitas delas só vai enxergar isso quando é feito esse questionário. Olha, gente, isso é muito importante. Esse programa foi maravilhoso. Pena que foi muito rápido, mas eu estava aqui falando com as meninas. Nós iremos ter uma data específica para estarmos gravando durante o mês sobre essa temática. Então, você que quiser fazer parte aí da nossa plateia, a gente vai fazer ao vivo os próximos e vamos abrir aí uma inscrição para 5 convidadas que queiram fazer parte da plateia, fazer perguntas aqui ao vivo durante. Você também que nos assistir, já quero agradecer a todas vocês, muito obrigada pelo trabalho de cada uma de vocês. Eu aprendo muito com isso. Eu também quero colocar um quadro no Instagram onde vocês possam estar dando dicas de como você perceber um futuro, a vir uma futura agressão, até mesmo quem já está ali sendo agredido, que possa vir a um feminicídio, uma morte. Obrigada. O trabalho de vocês é essencial nas nossas vidas.